pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Liz e agora nós vamos para a nossa quarta aulinha de revisão, tendo em vista o concurso do INSS. E como a gente está falando de direitos fundamentais, agora a gente vai seguir ali no artigo 5º e vamos começar a falar a respeito de intimidade e segurança. Olha que interessante o que a gente tem aqui. Em primeiro lugar, quando a gente fala em proteção da intimidade, eu tenho uma coisa que é meio dual, porque ao mesmo tempo que eu preciso proteger essa esfera do que é privado, por outro lado, eu tenho a preocupação em ter o acesso à informação. Eu tenho que garantir que as informações que venham dos órgãos públicos, as informações que o Estado obtém, elas possam ser publicizadas e as pessoas possam, então, verificar, fazer um controle, né, o princípio da transparência. Então, como regra geral, a gente aplica esse princípio aqui, o princípio do acesso à informação, o direito do acesso à informação. Isso, em relação aos órgãos públicos, vai me dizer que todos têm o direito de receber informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral dos órgãos públicos. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Essas informações têm que ser prestadas no prazo da lei. Você que está estudando ali Estatuto do Servidor Público da União, você sabe que tem prazo e esse prazo é importante, ele tem que ser cumprido sob pena de sanções administrativas. Então vamos lá. Pena de responsabilidade do servidor que não atender essa obrigação constitucional de prestar as devidas informações. Tem exceção, Liz? Tem sim. Essas exceções vão justamente resvalar na questão da intimidade das pessoas e nas situações em que a informação que a administração pública tem é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, nessas situações pode ser decretado o sigilo sim. Além disso, tem a situação de que a lei só pode restringir a publicidade de atos processuais administrativos ou judiciais, tá? Processo num sentido amplo, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Então, quando a gente fala em interesse social, vai poder ser decretado o sigilo dessa informação, vê lá, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quando a gente fala em defesa da intimidade, eu estou protegendo a honra, estou protegendo o bom nome de uma determinada pessoa que não deve estar, então, submetida à curiosidade alheia. Tranquilo? Tudo bem? Então, acesso à informação como regra geral, direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição. Vamos seguir mais um pouquinho? Questões relativas às inviolabilidades. Aqui é uma questão muito importante porque o direito que o Estado tem de levantar informações, de fazer a persecução, ele para em um determinado espaço. O acesso à informação, a liberdade de imprensa, as informações que a gente consegue levantar, elas têm que parar no limite da privacidade. Então olha que interessante essas inviolabilidades que o artigo 5º da Constituição traz pra gente. Em primeiro lugar, até a mais conhecida, é a inviolabilidade do domicílio. Quando a gente fala em inviolabilidade do domicílio, a sua casa sagrada, bonitinha, onde você descansa, o seu espaço de paz e tranquilidade, a Constituição vai dizer, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Anjo da minha vida, não é consentimento do proprietário, é consentimento do morador, quem mora lá, tá? Cuidado com isso, não vai cair em pegadinha besta. Tem exceção? Tem. E as exceções são muito importantes. Então vamos lá. Exceção. Posso entrar sem o consentimento desse morador para prestar socorro em situações de flagrante delito ou desastre. E nesses 3 casos, gente, qualquer hora do dia ou da noite, tá? Pode ser o meio da madrugada, o marido tá lá batendo na mulher, você não precisa. Senhor morador, conceda minha licença? Claro que não. Pode entrar sim, prestar socorro, situação de flagrante delito ou desastre, isso não tem hora. Agora, para cumprir determinação judicial, aí sim só é permitido durante o dia. Então, aquelas operações bem famosas ali da Polícia Federal, né? Às 6 horas da manhã, marca-se o início do dia, a partir dessa hora já pode cumprir, não tem problema nenhum, tá? Então, para cumprir determinação judicial, apenas durante o dia, durante a noite a pessoa está descansando, então durante a noite só nessas situações que a gente já viu, que são situações mais excepcionais, tá? Durante o dia, determinação judicial, é bom você marcar esses 2 detalhes. As outras inviolabilidades que a gente tem dizem respeito às formas de comunicação. E aí você separa, toma cuidado, porque tem uma vírgulazinha muito importante naquele inciso da Constituição, e a gente tem o seguinte, sigilo de correspondência de comunicações telegráficas. Considera, gente, prefeito de concurso do INSS, concurso de nível técnico, considera que eles são absolutamente invioláveis, tá?
Mas tem uma decisão do STF. Tem uma decisão do STF que diz respeito a um habeas corpus, que fala a respeito da correspondência do preso, que vai dizer que ninguém pode se esconder atrás de um direito fundamental para praticar crime, e aí se justificou sim. O STF tem esse posicionamento, mas como regra geral, como esse tipo de concurso de nível médio, ele te pede o conhecimento estrito do texto da Constituição, a gente vai acabar levando a ferro e fogo, tá? Então, sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, para todos os efeitos, a gente vai entender que o sigilo destas comunicações não pode ser violado sob nenhuma circunstância. E aí vem a vírgula naquele inciso, e na sequência a gente fala do sigilo de dados e das comunicações telefônicas. Nesse caso, eles podem ser afastados por ordem judicial, podem ser afastados na forma da lei, para duas finalidades: investigação criminal e instrução processual penal, tá? Então, para essas duas situações, eu posso afastar o sigilo dos dados e posso afastar o sigilo das comunicações telefônicas. Como é que isso apareceu nas provas da CESP? Dá uma olhadinha, questão de 2015. Então, o assunto tá bombando, o assunto do ano passado, olha, recente caiu 2 vezes. Vamos ver? A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Certo ou errado? Não estou falando? O CESP bota um tanto de informação certa para no final colocar uma coisa errada. Determinação judicial só durante o dia. A questão está errada, então toma cuidado com isso. Vamos para a próxima? A inviolabilidade de correspondência das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental. Até aqui a gente concorda, tudo bem, tá certinho. Razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. E aí, pessoal, tem exceção ou não tem essa proteção? O sigilo pode ser afastado ou não pode? Pode, naqueles casos que a gente viu, investigação criminal, instrução processual penal, sigilo de dados e de comunicações telefônicas, pode ser afastado nessas circunstâncias, respeitados os requisitos constitucionais. Então, essa aqui também está errada. Olha só, questões bem recentes, CESP está gostando desse assunto, vale a pena olhar com amor e carinho. Vamos para a próxima? Começar a falar de segurança jurídica, então. Aqui a gente tem um tanto de assunto, um tanto de detalhe importante, vamos que vamos. Quando a gente fala em segurança jurídica, eu estou falando da proteção das relações em geral. E aí, para proteger essas relações, para trazer tranquilidade, para pacificar a sociedade, não ficar deixando as pessoas assim meio malucas, neuróticas, a gente tem que a Constituição diz o seguinte: a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? A CESP de vez em quando faz umas perguntinhas a respeito disso, vale a pena você dar uma olhada. Outra coisa importante é que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não pode excluir, tá, gente? Agora, se a pessoa quiser excluir, se ela não quiser levar um conflito ao Poder Judiciário, isso é uma faculdade dela. Se ela quiser engolir o sapo, tá de boas, tá ali meditando, tá feliz, não quer trazer o conflito ao Judiciário, é uma opção que ela tem. Mas a lei não pode vedar esse acesso, tá bom? Tá tranquilo? Tá sabido? Então vamos seguir. Princípio do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, e ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade judiciária competente, que é definida nos termos da lei processual, e em alguns aspectos a própria Constituição vai dizer quem é competente para julgar determinados assuntos. Princípio do devido processo legal. Ninguém perderá a sua liberdade ou os seus bens sem que a aplicação desse princípio seja assegurada. Então, devido processo legal, extremamente importante. Outros princípios extremamente importantes que aparecem ali nos incisos do artigo 5º, direito ao contraditório e à ampla defesa. Eles são assegurados tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos. A CESP gosta desse assunto, presta atenção, tá? Processo administrativo também tem que ser assegurado, contraditório ou ampla defesa. Pensa lá, demissão do servidor público estável? Pois é, ó, procedimento administrativo, contraditório e ampla defesa, isso é importante. E aí, a ampla defesa inclui o acesso aos meios e recursos necessários, meios e recursos a ela inerentes. A questão da assistência judiciária também é importante para a gente. Quando a pessoa comprovar que não possui recursos suficientes, essa assistência judiciária será prestada pelo Estado de forma integral e gratuita. Cuidado, tá, gente? Não é para os reconhecidamente pobres, tá? Para os reconhecidamente pobres, a certidão de nascimento e atestado de óbito. A assistência judiciária ela é prestada para quem não tem recursos. Então, tecnicamente, às vezes você nem é tão pobre assim. Só que é tão caro, né? Você pagar um advogado, o processo ele é tão caro no Brasil que às vezes mesmo a pessoa não sendo ali pobre de maré de si, ela não vai ter
recursos suficientes para fazer uma defesa nos termos do que seria necessário. Então, nesse caso, assistência judiciária integral e gratuita provida pelo Estado, sem problema nenhum. Trabalho belíssimo das defensorias públicas que a gente tem. Produção de provas, então qualquer forma de processo é inadmissível, a prova que é produzida por meios ilícitos, tá? Então nada de violar, por exemplo, comunicação do marido, fuçar no WhatsApp dos outros lá para produzir prova, porque violação dos dados, nesse caso, ela não entraria aqui. Inadmissível a prova produzida por meios ilícitos, muito cuidado com isso, e o direito à duração razoável do processo, que também é assegurado no artigo 5º da Constituição. Esse direito ele é assegurado a todos, em âmbito judicial e em âmbito administrativo. Cuidado que você tem que tomar. Tem que ser assegurado à pessoa os meios que garantam a celeridade da tramitação. Agora, o que é celeridade de tramitação e o que é duração razoável do processo é uma coisa que a gente só vai saber no caso concreto, porque o que acontece? Quando a gente fala nesses direitos, a gente não tem como estabelecer a priori o que é uma duração razoável de um processo. Imagina, um processo penal, que se eu estiver lidando com um réu preso, esse processo tem que ser resolvido muito rápido. Agora, se a gente vai falando de uma recuperação judicial, um caso de falência, vai dar um trabalho, uma sucessão ali, um inventário que tenha muitos herdeiros, tenha filhos no casamento, fora do casamento, filho falecido, vai dar muito trabalho. Então, o tempo, a celeridade, ela vai ser relativa dependendo da situação que a gente estiver lidando, tá bom? Tranquilo? Olha a perguntinha que interessante. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. O direito fundamental à razoável duração do processo só pode ser exigido no âmbito judicial. Certo ou errado, gente? Olha só, né? Slide anterior, só no âmbito judicial? Não, no âmbito administrativo também. Então, olha só, a afirmativa tá errada, de jeito nenhum. Mais uma caiu em 2014, as duas de 2014, né? Então vê questão recente. Caso José, servidor público, responda a processo administrativo disciplinar, deverá ser assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa, conforme garantia expressa na Constituição Federal. E aí, pessoal, certo ou errado? Certíssimo, é isso mesmo, perfeito, sem problema nenhum. Tá tranquilo? Tudo bem? Então, ó, muito obrigada pela sua atenção. Daqui a pouquinho a gente volta com as nossas aulas de revisão.